Tudo bem, pessoal? Hoje é o nosso segundo passo para a nossa jornada espiritual. Lembrando que são 90 dias de comunhão, de relacionamento, de cumprimento da missão. E hoje é o segundo dia, o segundo passo. E o que nós vamos tratar hoje é um assunto muito, mas muito importante sobre vida espiritual. E para começar, eu queria te fazer algumas perguntas. E eu queria que você prestasse muita atenção. Porque se você entender o que nós vamos estudar hoje, com certeza você vai começar a ter uma vida espiritual, um relacionamento com Deus mais maduro, mais profundo. Então presta atenção na pergunta. Quantas vezes você já disse para Deus que nunca mais ia fazer uma determinada coisa e logo em seguida, no outro dia ou pouco tempo depois, lá estava você fazendo a mesma coisa de novo? Quantas vezes você disse, eu não vou fazer isso, e fez? É sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Como vencer isso? Será que por toda a sua vida você vai ficar vivendo um relacionamento com Deus de promessas falsas? De coisas que você promete, mas não consegue cumprir? Não. Eu vou apresentar para você aqui um contexto bíblico. E também vamos falar um pouquinho sobre psicologia. E se você colocar em prática aquilo que você vai aprender hoje, eu tenho certeza absoluta que o seu relacionamento com Deus ele vai ser muito, mas muito mais eficaz. Então vamos lá. Para começar, eu quero ler um texto da Bíblia com você. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 34. O texto bíblico vai dizer assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo aqui para que você não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus está dizendo aqui para que você não faça para ele promessas que têm a ver com o amanhã. Para que você não fique, Deus, eu nunca mais farei isso, eu nunca mais vou fazer aquilo. No contexto bíblico de espiritualidade, o que importa para Deus é o hoje. O que importa para Deus é o agora. Deus não está preocupado se você nunca mais vai fazer isso, porque Ele sabe, o amanhã não te pertence. Você não pode fazer uma promessa que você não tem controle sobre ela. A única coisa que nós temos controle é sobre o agora, é sobre o hoje. E o que Deus quer saber é se hoje, se agora, eu estou compromissado com Ele. Aqui eu quero usar um pouquinho da psicologia. Você sabia que o nosso cérebro ele não consegue entender a palavra nunca e a palavra não? Por quê? Porque essas palavras elas só existem na linguagem. Elas não existem na vivência, elas não existem na prática. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você decide assim, hoje eu não vou assistir televisão. Bom, você entendeu, a palavra não estava aí. Mas isso não existe na prática. Na prática, o não assistir televisão não existe. Porque não é que você não vai assistir televisão hoje. Isso significa que você vai fazer uma outra coisa hoje. Quando você diz assim, eu não vou comer carne, não quer dizer que você não vá comer carne no sentido prático. Porque o que é não comer carne? Não comer carne é comer outra coisa. Então a palavra não, ela só existe na linguagem, ela não existe na prática. E porque ela não existe na prática, o nosso cérebro tem dificuldade de entender essa palavra. E a palavra nunca, tudo aquilo que tem a ver com eternidade. Nunca, jamais, para sempre. O nosso cérebro ele tem dificuldade de entender, de processar esse tipo de informação. Então, todas as vezes quando você fala assim, eu nunca mais vou fazer isso, o seu cérebro ouve o que você está dizendo, mas ele vai dizer nunca mais. O que é nunca? O nosso cérebro não consegue processar essa informação. E minutos depois, horas depois, ou alguns dias, você está lá fazendo aquilo que você disse que nunca mais faria. A pedagogia, ela tá se desenvolvendo muito nessa linha.
Por exemplo, a pedagogia hoje, quando ela vai falar com os pais, ela vai dizer assim para um pai: olha, você não deve falar para o seu filho, não faça isso, mas você deve falar para o seu filho, faça aquilo. Por exemplo, uma mãe que fala assim para o filho: olha, não pega isso, não toca no fio da tomada. Aí dá um tempinho, o menininho tá lá mexendo no fio da tomada. Olha, não liga a TV. E de repente o menininho tá lá ligando a TV. A pedagogia, sabendo que o nosso cérebro não consegue absorver muito a palavra não, ela vai orientar essa mãe, esse pai a dizer assim, ó, você não tem que dizer para ele não faça isso, mas você tem que dizer para ele faça aquilo, porque aí ele vai entender. Queridos, se o seu cérebro funciona assim, se o nosso cérebro tem dificuldade de entender a palavra não, e todas as palavras que têm a ver com eternidade, nunca, para sempre, jamais. E se o conselho bíblico de Cristo é que você viva o hoje, o agora, isso quer dizer que você tem que fugir, isso mesmo, fugir de um relacionamento com Deus com eu nunca mais vou fazer aquilo, jamais vou me distanciar do Senhor, eu para sempre vou estar ao seu lado. Fuja dessas coisas. Sabe por quê? Pensa, quantas vezes elas deram certo? Quantas vezes você já fez esse tipo de promessa e fracassou? É por isso, se você continuar enxergando a sua vida espiritual dessa forma, você vai continuar numa sucessão de fracassos e fracassos e de promessas que você não consegue cumprir. Então, com o conselho bíblico de Cristo, para que você não se preocupe com o dia de amanhã, viva o hoje. O hoje é importante para Deus. E é o hoje que vai sustentar a sua comunhão, o seu relacionamento com Ele. E se você tem que fugir do nunca, do não, então fale o que você quer fazer, em vez do que você não quer fazer. Por exemplo, hoje você pode dizer para Deus, Deus, hoje eu decidi estar ao seu lado. Deus, hoje eu decidi ler mais a Bíblia. Deus, eu vou orar mais no dia de hoje. Deus, eu quero ter uma comunhão diferenciada com o Senhor hoje. Não diga para Ele o que você não quer fazer, mas diga para Ele o que você quer fazer. E não o que você não quer fazer para sempre, mas o que você deseja fazer hoje, agora. Querido, vida espiritual é um passo de cada vez. Faça promessas que você consegue cumprir. Deus, hoje eu quero ler mais a Bíblia. Eu vou parar na minha hora do almoço e vou parar antes de dormir para ler a Bíblia. Pronto, o seu cérebro entendeu a informação, você tem condições de cumpri-la. Deus, eu não estou orando, então eu decidi, hoje eu quero orar mais. Quero orar 2 vezes, quero orar 3 vezes no dia. Estabeleça o horário e você terá condições de cumprir. Então, na vida espiritual, o hoje é o mais importante. Saia desse relacionamento de promessas que você não consegue cumprir. Fuja desse relacionamento espiritual que você só se engana dizendo que para sempre vai estar, que nunca mais não. É o agora. Porque o amanhã não nos pertence. E o ontem já passou. Então, hoje, decida hoje ter um encontro pessoal com Cristo. Decida hoje fazer coisas. E não fique no relacionamento com Deus de eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Corra do não. Mas diga para Deus o que você quer fazer, o que você vai fazer no dia de hoje. Eu tenho certeza que se você viver isso durante toda a sua vida, um dia de cada vez, você passará anos ou uma vida inteira ao lado de Cristo. Que Deus te abençoe e que no dia de hoje você tome excelentes decisões que vão te aproximar do Deus que você decidiu servir e adorar. Que Deus te abençoe.